Vamos a mais um vídeo aula. Nesta aula nós vamos falar sobre o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, e vamos estar aí falando de alguns textos bíblicos que eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, enquanto eu vou estar citando alguns versos, que você leia com calma. Como é uma aula a nível teológico, existe mais de uma linha de pensamento a respeito disso, porém, como pastor da Assembleia de Deus e creio nesta linha, vou estar falando para você, mas certamente você poderá ouvir outros tipos de situações a respeito do que a Bíblia fala sobre o adversário, tá bom? Qual é a diferença das linhas teológicas? Algumas pessoas entendem os textos que eu vou mencionar para você de forma literal, histórico. Eles acreditam que isto ocorreu com alguma pessoa em algum período histórico, tá? Então, nós temos aí Ezequiel capítulo 28, versículos 12 e 15, profeta Isaías capítulo 14, versos 12. Tira aí o plural, tá? Verso 12 apenas. E no caso aí do anjo caído, porque os demônios são anjos, como nós temos aí estudado a respeito dos anjos, só que eles são anjos caídos, significa que eles são destituídos da presença plena de Deus, da santidade do Senhor Deus. E aí, talvez você se pergunte se o ser humano tem arrependimento porque pecou, porque o anjo caído, ele não tem arrependimento, ele não pode voltar-se para Deus. E aí existe um fundamento bem interessante, tá? O Adão e a Eva, quando caíram, eles foram tentados, uma tentação externa. Eles foram atacados e eles tomaram a decisão dentro da sua própria vida interior, tá? Não tem essa história de que o inimigo vá forçar a barra na vida de alguém, ok? É o que as pessoas chamam de legalidade. Esta legalidade ela é dada quando as pessoas assim, elas aceitam aquilo que o inimigo está falando e elas tomam a decisão. A decisão é do ser humano, está aí no princípio do livre arbítrio, tá? Agora, no caso do anjo caído, do inimigo das nossas vidas, da nossa alma, conhecido como diabo, Satanás, ele não teve uma tentação externa, foi criado nele mesmo. Ele mesmo observou a glória, a majestade do Senhor Deus e ele quis ser igual a Deus. Quando a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus, não é numa questão de modelo. Olha, eu amo Deus e quero ser parecido com ele. Não. O inimigo deixou que o orgulho, a soberba, a independência entrassem em seu coração, tá? A gente na última aula falou sobre organização. Os céus, o lugar de glória, a presença de Deus, as regiões celestiais, elas são organizadas. E nestas organizações que existem nas regiões celestiais, Deus ele também manifesta esta organização aqui na Terra. Uma organização que Deus faz ocorrer aqui na Terra é justamente a igreja. A igreja tem aí uma organização. Não estou falando de CNPJ, não estou falando de estatuto, estou falando da igreja espiritual. Ainda que ela se encontre em um lugar bem remoto na face da terra, ela é igreja, ela é uma organização. Então ela tem liderança, ela tem funções, ela tem cargos, e as regiões celestiais não são diferentes, tá? Então por isso a gente viu aí, a gente viu anjo, a gente viu arcanjo, a gente viu serafim, a gente viu querubim. Então o que acontece? Existe uma organização. Aí, aqui na Terra, muitas pessoas estão sendo levadas por isso, tá? Qual é a leva que muitas pessoas estão tendo? Olha, eu não acredito mais na igreja. Igreja nenhuma presta. Então, abre uma igreja
E se você tem um chamado pastoral, faça melhor do que as que você tem visto. É fácil assim. Agora, se você não encontra, procure, porque muitas pessoas estão generalizando, tá? Aí é um problema psicológico, aí é um problema de saúde psíquica, quando a pessoa generaliza. Se eu comi uma maçã estragada, eu vou parar de comer maçã, porque todas as maçãs que eu encontrar no mercado estão estragadas? Ah, mas eu comi 10 maçãs estragadas. Ok, você escolheu um pacote ruim. Você vai achar um pacote bom, você vai achar uma maçã boa. Agora procure, tá bom? Segundo detalhe, tem que ver as exigências. Muitas vezes estamos exigindo muitas coisas e quando eu exijo algo demais do outro, eu estou me colocando como melhor ou estou procurando ser sempre servido? E na organização criada por Deus, somos servos. Inclusive, a palavra anjo, tá? É mensageiro e enviado. O anjo é um servo. E muitos anjos na Bíblia, quando porventura um ser humano foi prestar oração, né? Até no caso de João, o anjo disse assim: olha, eu sou conservo seu, não me adore, adore a Deus. Então, estou dizendo isso aqui com muita liberdade no espírito, porque as aulas nossas, elas são nesse formato. Eu não fico preso só na história, não só na letra, mas eu dou liberdade ao Espírito Santo, tá? Eu também, como pastor, já tive dificuldade em encaixe de igreja, de alinhamento, de ideologia, de crença, de formato, até eu me encontrar. Então, com você não é diferente, tá? De repente, esse vídeo que inclusive está liberado aí no YouTube por um determinado tempo, para alcançar pessoas com a palavra de Deus, tá? Depois vai ficar restrito nas plataformas dos cursos de teologia, ok? Então manda para uma pessoa esse vídeo aí, ó, e eu tenho certeza que Deus está falando com a vida de alguém, tá? Então, Deus, ele trabalha com organização. E imaginação minha, tá? Que o anjo caído, que eu não quero dar muito crédito às nomenclaturas que ele recebe, mas o anjo caído, lembrando até eles que eles são caídos, o anjo caído, ele viu aquela organização e certamente ele pensou, vou colocar uma organização igual a essa aqui e vou agir como Deus. E assim ele começou ali o seu trabalho, ok? E a Bíblia fala em Apocalipse que ele levou um terço dos anjos. Então, um terço dos anjos caíram justamente com a persuasão do inimigo. O inimigo persuadiu ali aqueles anjos e os anjos tomaram a decisão de fazer então parte, vamos dizer assim, da organização do anjo caído. Organização do anjo caído, tá? E eles também trabalham de forma organizada, ainda que eles tentem causar o caos, a desordem, a desorganização, mas eles trabalham de forma organizada. Eles trabalham tanto de forma organizada que algumas pessoas pensam que o anjo caído lá, o querubim caído, porque ele era um querubim, tá? Então, esse querubim caído, as pessoas acham que ele está em todos os lugares. Não, isso aí é um atributo de Deus. Isso é um atributo divino de estar em todos os lugares. É um atributo do Senhor Deus. Agora, esse querubim caído, conhecido também como diabo, Satanás, ele não está em todos os lugares, tá bom? Então, a Bíblia no original vai chamá-lo de Ra-Satã, que é o inimigo, e a palavra diabo é adversário. Por isso que lá no Novo Testamento, quando a Bíblia fala que o diabo anda ao vosso derredor, é o adversário. Como ele levou consigo um terço dos anjos, então nós temos aí um terço de anjos caídos, e a Bíblia não diz a quantidade de anjos que existem. Então, um terço de anjos caído, ele levou consigo, tá? Na organização dos anjos caídos, ok? E aí, no caso, eles trabalham organizado, trabalham por setores, trabalham com influência, trabalham em alguns momentos mais caracterizado, ok? E a gente continua já já na próxima aula.